Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos famintos pela palavra do Senhor, porque assim como o nosso corpo precisa de comida, a nossa alma está desesperada por uma comida da parte de Deus. Então nós estamos aqui dividindo, porque a gente não come sozinho, né, irmãos? A gente tem que dividir a comida. Então aqui nós estamos caminhando numa palavra em Gênesis 21:8. Para que vocês entendam, aqui nós temos uma passagem de Sara, Abraão e Agar. Então, Sara e Abraão tiveram uma promessa de um filho, né? Só que Sara, infelizmente, não acreditou na promessa que Deus deu a ela e pediu a tua serva, Agar, para que se deitasse com o seu marido, para que desse filho para ele, porque ela não se considerava capaz ou suficiente para estar gerando filhos, porque ela já era avançada de idade. Então, a tua serva, por obediência à tua senhora, cumpre tudo o que a senhora pede para ela. Só que aqui nós vemos que depois, passado um tempo, a Sara, que já era avançada de idade, ela também gerou um filho. Só que o filho da sua serva já tinha mais ou menos uns 14 anos. Então, 14 anos depois, ela também gerou um filho. Então, aqui a gente vê uma situação a qual você pode estar passando pela mesma situação hoje. Então, lá, Gênesis 21:8 diz o seguinte: o menino cresceu, que é o menino de Sara, e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão por intermédio da egípcia Agar estava rindo do seu filho Isaque. E pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeira com o meu filho Isaque. Vamos até aqui. Então aqui a gente vê um problema acontecendo. Então, no momento em que Sara duvidou da promessa de Deus e achou que ela não fosse capaz de gerar um filho, porque ela já era uma pessoa, põe aí, velha, né? Já estava avançada de idade, ela duvidou da promessa. Aí ela pega a sua serva, que trabalhava na casa dela, e pede à serva para que se deitasse. Ela ordenou à serva: você vai gerar um filho para o meu marido. E a serva obedeceu, porque ela era uma serva obediente. Aí ela tem um filho, o filho cresce na casa de Sara, era filho do marido da Sara. Só que assim, no momento em que Sara já tinha conseguido gerar e dar filho para o seu marido, ela não precisava mais da Agar. Então ela lança fora Agar. Ela pede para o seu marido expulsar aquela serva dali. E o pior, ela chama a escrava, a serva Agar, de escrava. Então, irmãos, muitas vezes, quando as pessoas não precisam mais de nós, elas lançam a gente fora. Então, hoje o Senhor está querendo trazer para nós uma situação muito difícil. E muitas vezes a gente se sente assim. A gente faz de tudo para todos e no momento que aquela pessoa não precisa mais de nós, ela simplesmente nos abandona. Então aqui foi a situação de Agar. Então a Sara não precisava mais daquela serva ali. Então ela chama a Agar de escrava e pede para o marido jogar ela na rua. E o marido ficou muito triste porque ele tinha um filho com aquela mulher. Mas aí ele teve que fazer o que ela pediu. Deus falou para ele: não tenha medo, Abraão, faz o que a tua mulher pediu, porque do menino cuido eu. Do menino de Agar eu vou cuidar. E ela foi lançada no deserto. E naquele deserto ela se viu desesperada. Muitas vezes pode ser que tenha pessoas aqui que estão passando pelo deserto. A pessoa está se sentindo desesperada porque não tem o que fazer. Às vezes tem pessoas que foi jogada no deserto por conta de uma palavra de alguém, por conta de uma enfermidade, ou está se sentindo abandonada. E o deserto, irmãos, é muito difícil. Eu já estive no deserto. E o deserto é uma solidão e você não sabe, não tem o que fazer. Você se sente realmente abandonado. Só que aqui, o que aconteceu? A Agar, ela deixou o seu filho num canto e ela se afastou daquele menino, porque ela não queria ver ele morrer perto dela.
Então a gente coloca que o filho de Agar, ele era a alma dela. Era a alma de Agar, aquele menino. E ela se afastou daquele menino e ficou isolada em outro canto, desesperada. E ali o menino deu um grito no meio do deserto. Ele deu um grito e Deus ouviu o grito do menino. E hoje eu quero dizer para você que Deus está ouvindo o grito da tua alma. Deus está escutando que você está gritando na madrugada, que você está gritando no meio dessa solidão. A tua alma está desesperada. Às vezes você está com um problema na mão, está passando no deserto e você está dando um grito. Está orando, clamando e você pensa que Deus não está ouvindo. Pois assim como Deus escutou o grito do menino no deserto e disse para Agar, Agar, não temas, não temas. Eu escutei o grito do menino. Assim também Deus escuta o seu grito nessa manhã. E ele abre os olhos de Agar. Porque muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, os teus olhos estão no problema. Os teus olhos estão na situação que você está vivendo. O inimigo, ele é especialista em nos tornar escravos do problema. Escravo da depressão, escravo da ansiedade, escravo do medo, escravo da solidão, escravo da tristeza. Pois hoje o Senhor está dizendo para você que você não é escrava, você é uma serva de Deus. E por você ser serva de Deus, Ele cuida de você. Ele escuta o teu desespero na madrugada. Ele escuta a tua alma que está gritando. E Ele está querendo dizer para você nesta linda manhã, não temas, não temas. Ele está abrindo os teus olhos para que você olhe para Ele. A palavra do Senhor fala, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Se os nossos olhos ficar no problema, na situação, aí nós nos tornaremos escravas. Ficaremos vagando no deserto, sem saída. Só que hoje o Senhor está querendo dizer para você que Ele está entrando nesse deserto, porque Ele ouviu o seu clamor, ouviu o seu desespero, e Ele está abrindo os teus olhos. Porque no momento que os olhos de Agar foi aberto, ela olhou e viu águas saindo do meio do deserto. Deus mostrou para ela águas que saíam do meio do deserto. No momento que Deus abre os olhos dela. Água significa esperança. Água significa oportunidade. Água é o cuidado de Deus para com você. A água é Jesus. Ele estava ali no meio do deserto. A palavra de Deus fala que aquele que tem sede, vem a mim. E nunca mais terá sede. Nunca mais passará necessidade. Nunca mais ficará sozinho. Então, Jesus, ele entrou no deserto de Agar e mudou a situação dela. Porque os olhos dela não ficou mais no deserto. Os olhos dela não ficou na sua situação, no seu cenário. Os olhos de Agar foi colocado em Jesus. Então, coloque os teus olhos em Jesus. Para de ficar contemplando o seu problema. Para de ficar contemplando os problemas que você tem vivido. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Ele muda a sua situação. E Ele não precisa te tirar do meio do deserto. Porque aqui, a palavra de Deus fala que Deus esteve com o menino e ele cresceu e habitou no deserto. Então Deus ficou com o menino no deserto. Então no deserto o Senhor permaneceu ali junto com Agar e o menino. E tudo que eles precisavam, o Senhor dava para eles. Era comida, o Senhor mandava. Era água, tinha água brotando no meio do deserto. Era sustento, era alegria, era força. Tudo que eles precisavam, Deus estava no deserto para dar para eles. Para dar o respaldo para eles crescerem em graça, em estatura e em sabedoria. Então não importa o teu cenário. Não importa como você está vivendo. O que importa é aonde os teus olhos estão. Tira os teus olhos do problema. Para de contemplar o problema. Olhe para Jesus. Jesus é a tua força. Jesus é a tua porta. Jesus é a tua esperança. Jesus é a tua saúde. Então tire os seus olhos do problema. Coloque os seus olhos em Jesus. Que o Senhor muitas vezes não vai mudar o seu cenário.
mas Ele vai te fortalecer dentro do cenário, porque Ele é poderoso. Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus sobrenatural, Ele é um Deus de amor e Ele pode mudar a sua história nessa manhã. Basta você permitir que Ele tire as escamas dos teus olhos, que Ele tire as escamas dos teus olhos e que você hoje sinta a presença dEle, a presença salvadora de Jesus. Então nós estamos aqui para dizer para você que essa manhã o Senhor entrou dentro desse deserto que você está vivendo. Dentro deste quarto que você está deitada, aprisionada, com medo, se sentindo sozinha. Saiba que do mesmo jeito que Ele fez com Agar, Ele faz com você. Peço que você feche os teus olhos se você puder, senão apenas medite nesta oração que eu vou estar fazendo. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Pai, que não tem nenhum lugar ao qual o Senhor não pode nos alcançar. Tudo é possível para aquele que crê, Senhor, e a gente crê que nesta manhã o Senhor está entrando com providência, Pai, na vida dessa irmã, desse irmão que está sofrendo, que está num grande deserto, Pai, de enfermidade, de depressão, de ansiedade, de medo, de solidão, Senhor. Entra lá, Jesus. Entra lá neste deserto agora. E assim como o Senhor mandou água para Agar, para que ela pudesse ver que o Senhor estava ali com ela, e ela pôde beber daquela água e deu ao seu filho também. Que o Senhor também entre nesse momento, no deserto a qual esses irmãos estão vivendo. Que o Senhor mande água, mande alimento, mande força, mande, Senhor, tudo o que eles precisam, mande alegria, mande um abraço, mande, Senhor, pessoas para acolher, para ajudar, para que essas pessoas sejam respaldadas no deserto. Muitas vezes o Senhor não muda o nosso cenário, porque o Senhor sabe que é nesse cenário que a gente ora, que a gente busca, que a gente chora, que a gente se aproxima do Senhor. Então, Senhor, sustenta essas pessoas no deserto. Faz, Senhor, abra as comportas do céu e derrame bênçãos sem medidas na vida dessas pessoas hoje. E que elas se sintam felizes, alegres, cheias da presença do Espírito Santo. E que o Senhor mude o semblante delas agora. Tire o semblante de derrota e ponha o semblante de vitória. Em nome de Jesus. Que você receba esta palavra nessa linda manhã. E saiba que você é especial. A Bíblia te chama de pessoa adquirida. Propriedade de Deus, sacerdócio santo, menina dos olhos do Senhor. E não importa o cenário, o que importa é quem vai estar com você nesse cenário. E quem te prometeu é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Em nome de Jesus, receba essa palavra nessa linda segunda-feira. Porque por ele, para ele são todas as coisas. E eu te cubro com o sangue de Jesus. Amém.